Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das coisas que deve, sem dúvida alguma, dirigir, governar, motivar a nossa vida no ambiente cristão é a crença de que as Escrituras são inspiradas por Deus e, por serem inspiradas por Deus, têm a função de nos trazer direção de vida, têm a função de nos mostrar o caminho a seguir. Compreendendo que as Escrituras são a história ou o registro das histórias do relacionamento de Deus com o homem e das instruções que Deus foi dando ao homem para que o homem aprenda a viver a vida de uma maneira que agrade o coração de Deus, então é fundamental que todos nós, como cristãos, conheçamos e conheçamos bem as Escrituras e creiamos nas instruções que elas têm a nos dar. Isso nos ajuda a entender que nós não podemos e não devemos gastar o nosso tempo ou a nossa vida gerando maneiras particulares de interpretar as Escrituras para que elas se acomodem a nós, mas que as Escrituras entrem na nossa vida para nos corrigir, para nos mostrar o caminho e não o contrário. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, ensinando o jovem Timóteo a ser um pastor segundo o coração de Deus, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina que a Escritura é inspirada por Deus. Foi escrita por homens movidos pela direção do Espírito Santo de Deus, com uma finalidade que às vezes nem eles mesmos, embora estivessem sendo usados, sabiam ou tinham consciência de que estavam sendo usados por Deus ou em que nível estavam sendo usados por Deus. Os autores do texto sagrado nem sempre tinham consciência de que estavam escrevendo um texto que seria utilizado milhares de anos depois para dar instrução da parte de Deus para a vida de toda a humanidade. Muitos achavam que estavam dando uma instrução apenas para o povo de seu tempo, mas Deus estava arquitetando essa construção o tempo inteiro, trazendo verdades eternas sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo, além de nos dar essa informação de que a Escritura é inspirada, e não só a Escritura é inspirada, mas toda a Escritura é inspirada por Deus, mas também nos diz que ela é útil para alguns propósitos. A Bíblia, como palavra de Deus, tem que cumprir alguns propósitos na nossa vida. Primeiro, ensino. Segundo, repreensão. Terceiro, correção. Quarto, instrução para a justiça. Essas palavras parecem sinônimas, mas elas cumprem funções na nossa vida. Primeiro, a Bíblia foi estabelecida por Deus para que nós fôssemos ensinados acerca da verdade. A verdade de Deus é revelada por meio das Escrituras. Portanto, nós devemos ser ensinados sempre acerca da palavra para que possamos caminhar num caminho de verdade na presença de Deus. Depois, a Bíblia foi escrita para nos repreender, para trazer sobre nós uma exortação, para trazer sobre nós uma palavra de reprimenda, para nos orientar quando nós estamos no caminho errado, para nos ajudar a entender que nós estamos caminhando fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, para que nós sejamos advertidos diretamente acerca dos nossos pecados. Como o apóstolo Paulo diz, quando não há lei, não há pecado. O que determina que uma coisa é pecado é a existência da lei. A Bíblia, como lei de Deus sobre a nossa vida, vem para atestar que o que nós estamos fazendo é pecado. Então, se não há nenhuma regulamentação, imaginemos, por exemplo, que estou transitando numa rua e não tem nenhuma placa de proibido estacionar, e eu estaciono em qualquer lugar. Ninguém poderá me multar se não houver uma regulamentação, uma sinalização da lei naquele lugar. Mas se eu vejo uma placa de proibido estacionar e ainda assim eu estaciono em local proibido, eu devo ser repreendido por uma autoridade ou até mesmo por um cidadão comum de que eu estou cometendo um ato de infração a uma lei. A Bíblia vem para trazer repreensão.
nós precisamos ser repreendidos a respeito dos nossos atos fora da vontade de Deus. A Bíblia vem para corrigir rumos, corrigir caminhos. A intenção dessa palavra é a mesma de alguém que está procurando chegar num determinado destino, mas pegou um caminho errado, pegou uma rua errada e acabará não chegando no lugar planejado porque está caminhando na direção incorreta ou por um caminho incorreto. A Bíblia tem por função nos mostrar quando nós estamos andando num caminho incorreto e nos trazer de volta para corrigir o caminho, para corrigir o rumo, para corrigir a postura, para corrigir o comportamento, para corrigir o pensamento. Por fim, a Bíblia nos instrui para a justiça. Ela nos dá instrução, direção clara, por onde devemos ir ou por onde devemos seguir, o que devemos fazer para caminhar debaixo da justiça de Deus. Que atos, que atitudes, que pensamentos, que caminhos devemos escolher para que a nossa vida não se desvie. Então a Bíblia tem uma função de ensinar para aquele que ainda não caminhou, de repreender e corrigir para aquele que está caminhando na direção errada e de instruir para aquele que, já compreendendo sua posição diante de Deus, pretende agora trilhar um caminho de correção na presença dele. E Paulo diz que isso tudo tem um propósito. Qual é o propósito? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O homem que não consegue entender as Escrituras como uma palavra de ensino, de repreensão, de correção e de instrução, mas que apenas se concentra nos pequenos aspectos e nas pequenas porções da palavra que lhe agradam e rejeitam o resto, como dizia o teólogo Santo Agostinho, da era da patrística, este homem não está obedecendo a palavra, mas ele está obedecendo a si mesmo. Ele não está obedecendo a Deus, mas ele está construindo um Deus para si mesmo que lhe diga somente aquilo que ele concorda, somente aquilo em que ele acredita. Então, usar as Escrituras apenas nos trechos em que nós acreditamos é desonesto intelectualmente e nos faz não submissos a Deus, mas submissos a nós mesmos, inclusive criando um Deus segundo a nossa própria vontade, segundo as nossas próprias crenças e necessidades. Não faça da palavra de Deus um instrumento particular. Tenha toda a Bíblia, toda a palavra como sagrada, inspirada por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, para que você consiga cumprir toda a boa obra de Deus e para que você esteja plenamente preparado para ser um representante de Deus aqui nessa vida. Que Deus te abençoe, que Ele traga luz sobre você, luz sobre esta palavra e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.